A Chechênia é talvez o local geográfico mais único do continente europeu atualmente. É uma terra difícil e montanhosa que se estende pela encosta norte das montanhas do Grande Cáucaso, semelhante tanto em tamanho geográfico quanto populacional à Eslovênia. É o lar do povo étnico checheno, que fala sua própria língua indígena, o checheno, relacionada a outras línguas do Nordeste do Cáucaso próximas, que também atravessam a fronteira entre a Europa e a Ásia. A Chechênia também é uma das poucas regiões de maioria esmagadoramente muçulmana que podem ser encontradas no continente europeu atualmente, e apesar de todos esses fatores conferirem à Chechênia uma identidade cultural extremamente única, a Chechênia é, pelo menos teoricamente, governada como uma república da Federação Russa, embora seja a parte menos russa da Rússia em praticamente todos os aspectos imagináveis. Diferente de todas as outras regiões administrativas da Rússia, o atual líder da Chechênia é formalmente chamado pelo título de Pai do Povo, e seu nome é Ramzan Kadyrov. Ele governa pessoalmente a Chechênia de forma contínua há quase 20 anos, com praticamente total impunidade e autonomia em relação a Moscou, como se fosse um feudo medieval em vez de uma república democrática moderna. Diferente de qualquer outro lugar na Rússia, soldados federais sob o controle do Kremlin nem sequer têm permissão para entrar na Chechênia sem a aprovação prévia e pessoal de Kadyrov, e ele já chegou a ameaçar mandar seu próprio exército particular atirar nas tropas federais russas caso isso aconteça. E falando sobre seu exército particular dentro da Chechênia, Kadyrov controla, na prática, todo um exército próprio que é quase completamente independente do restante das forças armadas russas. Conhecidos como Kadyrovs, até 70 mil homens já fazem parte desse exército particular, que, ao contrário de qualquer outro soldado na Rússia, juraram lealdade pessoal a Ramzan Kadyrov em si, e não ao Estado russo ou à cadeia de comando tradicional do Kremlin. Isso representa quase 1 em cada 10 homens que vivem na Chechênia, que efetivamente juraram fidelidade militar pessoal ao seu líder, o Pai do Povo, tornando a Chechênia uma das sociedades mais militarizadas de todo o planeta, comparável em escala à Coreia do Norte e à Eritreia. Apesar de a Chechênia ter uma população total de apenas 1,5 milhão de pessoas, o exército pessoal de Kadyrov é maior do que o exército regular do Canadá atualmente, mesmo com a população do Canadá sendo mais de 26 vezes maior. Kadyrov já enviou esse grande exército pessoal para ajudar nas guerras da Rússia na Geórgia, na Síria e, especialmente, na Ucrânia. Mas ele também usou esse exército para perseguir seus próprios objetivos e ambições pessoais, como assassinatos seletivos e ataques contra seus inimigos políticos e críticos em todo o mundo, além de impor sua própria autonomia legal dentro da Rússia. Kadyrov afirmou frequentemente que sua própria lei pessoal na Chechênia se sobrepõe às leis federais da Rússia, e a Rússia raramente o contradisse. Como uma sociedade muçulmana fortemente conservadora, a própria interpretação pessoal de Kadyrov da lei islâmica Sharia foi amplamente permitida e implementada na Chechênia, apesar da Constituição russa ser claramente secular. Espera-se que as mulheres na Chechênia usem lenços de cabeça tradicionais em público, e mulheres que são flagradas em público sem podem ser assediadas pelos Kadyrovs ou até mesmo atingidas por eles com armas de paintball em ataques direcionados de carro, com inúmeros vídeos desses incidentes gravados pelos próprios Kadyrovs e divulgados online como forma de aviso. Existem proibições religiosas tanto sobre o álcool quanto sobre o jogo na Chechênia, enquanto Kadyrov também se manifestou frequentemente a favor da poligamia dentro da Chechênia, chegando a afirmar que implementar a poligamia poderia ajudar a Rússia a escapar de sua crise demográfica crônica e contínua. Acredita-se que ele próprio tenha pelo menos 3 esposas, e, a partir de 2017, os Kadyrovs começaram a realizar um grande pogrom na Chechênia contra a comunidade LGBT da região, no que o Conselho da Europa descreveu desde então como o exemplo mais grave de violência contra pessoas LGBT na Europa ocorrido em décadas. A mídia e a imprensa dentro da Chechênia são totalmente controladas por Kadyrov e seu regime, e muitas vezes parece um buraco negro de informações na Europa. E apesar da autonomia quase completa dentro da Rússia e do flagrante desrespeito às leis federais russas, a Rússia ainda envia bilhões de dólares por ano em subsídios para a Chechênia continuar existindo.
Como a linha entre o governo da Chechênia e a família de Ramzan Kadyrov é extremamente tênue, esses bilhões de dólares em subsídios são amplamente desviados pelo próprio Kadyrov e muitas vezes somem sem deixar rastros assim que chegam à Chechênia. É assim que Kadyrov e sua família conseguem bancar o estilo de vida absurdamente luxuoso que ele adora ostentar em seus perfis nas redes sociais, com jatos particulares, uma das coleções de supercarros mais espetaculares da Europa, propriedades palacianas ao redor do mundo e até mesmo um zoológico particular repleto de animais exóticos. É também assim que Kadyrov consegue bancar dezenas de milhares de soldados particulares, financiar seu clube de lutas competitivas de UFC e construir projetos arquitetônicos monumentais na Chechênia, incluindo o que recentemente se tornou a maior mesquita do continente. Como em outros regimes ditatoriais ao longo da história, a família Kadyrov domina completamente o ambiente político na Chechênia, com um culto à personalidade altamente desenvolvido em torno da figura do próprio Ramzan Kadyrov. O próprio pai de Ramzan, Akama Kadyrov, também governou a Chechênia brevemente antes dele, até ser assassinado em 2004, e, após décadas no poder desde então, Ramzan Kadyrov vem cuidadosamente posicionando seus próprios filhos em cargos de influência para que, um dia, também o sucedam no comando da Chechênia. Isso faz da Chechênia não apenas o único regime totalitário remanescente da Europa no século XXI, mas também a única região do continente ainda claramente governada por uma quase-monarquia familiar, que se tornou, na prática, a dinastia da família Kadyrov. Isso, junto com o culto à personalidade, o hipermilitarismo e os assassinatos de dezenas de dissidentes no exterior, renderam à Chechênia, por vezes, o apelido de Coreia do Norte da Europa. E para entender por que a Chechênia é assim hoje e por que ela funciona de forma tão diferente do resto da Rússia e da Europa, é útil conhecer um pouco da história profundamente complicada dessa região. O norte do Cáucaso existiu historicamente nas fronteiras de três grandes impérios, os persas e os otomanos ao sul, e os russos ao norte. Todos eles eram linguisticamente e culturalmente distintos do terreno rural e montanhoso entre eles, habitado pelos diversos povos caucasianos. Um desses grupos no norte do Cáucaso, os chechenos, praticaram em grande parte a fé cristã juntamente com suas crenças pagãs tradicionais por séculos, até o final do século XVIII, quando o Império Russo começou a iniciar uma campanha de conquista em larga escala na região. Travada ao longo de décadas, os chechenos começaram a adotar rapidamente a fé islâmica no início do século XIX, à medida que ela se tornava cada vez mais associada, na região, à resistência contra os exércitos e colonos invasores vindos da Rússia ortodoxa cristã. Após múltiplas guerras e campanhas brutais que se estenderam por décadas, os chechenos, cada vez mais muçulmanos, foram um dos muitos povos estrangeiros que acabaram sendo esmagados pelos russos e incorporados ao seu império em 1861. Desde então, houve várias rebeliões chechenas que romperam tanto contra o controle russo quanto, mais tarde, contra o controle soviético, assim como inúmeras tentativas dos russos e soviéticos de reprimi-las de forma constante. Após o colapso do Império Russo em 1917, a Chechênia conseguiu, por um breve período, restabelecer sua independência da Rússia como parte da República Montanhosa que foi criada em todo o norte do Cáucaso pelos diversos povos caucasianos da região. Esse Estado independente conseguiu atrair um notável reconhecimento internacional na época por parte dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Alemanha e da Itália. Mas, no caos da Guerra Civil Russa, ele acabou sendo esmagado pelos bolcheviques e totalmente reincorporado à República Soviética Russa, diferente de outras entidades na União Soviética, como a Geórgia ou a Armênia, que se tornaram repúblicas soviéticas completamente independentes. A Chechênia acabou sendo incorporada como uma república quase autônoma dentro da República Soviética Russa, o que, no fim das contas, ainda a deixava como um território da Rússia. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944, Stalin acusou sem fundamento os chechenos, como um povo coletivo, de colaborarem com os invasores nazistas e ordenou que toda a sua população fosse deportada à força para a Ásia Central. Durante esse processo, até um terço de toda a população chechena foi morta, o que mais tarde foi reconhecido pelo Parlamento Europeu, em 2004, como um ato de genocídio da era soviética.
por longos 13 anos, até 1957, os chechenos sobreviventes permaneceram exilados de sua terra natal e abandonados em campos de refugiados por toda a Ásia Central. O próprio pai de Ramzan Kadyrov, Arkady Kadyrov, nasceu em 1951 na atual Cazaquistão, em um desses campos de refugiados para a população chechena exilada. E ele e sua família só puderam retornar à sua terra natal quando ele tinha 6 anos de idade, no início de 1957. Uma criação que, sem dúvida, teve um impacto significativo em sua visão de mundo e também na de seu filho, que atualmente governa a Chechênia. Os anos de exílio e o século anterior de imperialismo e conquista russos também deixaram, obviamente, um sentimento profundamente enraizado de ressentimento entre os chechenos em relação aos russos. E assim, quando a própria União Soviética de repente colapsou em 1991 e todas as repúblicas soviéticas começaram a declarar e conquistar com sucesso sua independência, muitos chechenos passaram a acreditar que finalmente havia chegado a sua vez de conquistar a independência definitiva dos russos. Afinal, a Chechênia foi conquistada e incorporada ao Império Russo historicamente décadas depois da Geórgia ou da Armênia, que conseguiram conquistar sua independência de Moscou no início dos anos 1990 com relativamente pouca resistência do Kremlin. E assim, pouco antes da União Soviética deixar de existir, a Chechênia aproveitou o momento para declarar unilateralmente sua própria independência da Rússia em setembro de 1991. Nesse momento, o governo russo estava ocupado lidando com sua própria bagunça de problemas após o colapso soviético e, inicialmente, deixou em grande parte os chechenos em paz, dando a eles alguns anos para tentar construir seu novo país, embora nem a Rússia nem qualquer outro país do mundo jamais tenham reconhecido a independência da Chechênia como legítima. Mas, perto do final de 1994, a Rússia finalmente decidiu lidar com a Chechênia e lançou uma invasão em grande escala ao território em nome da manutenção da integridade territorial. Inicialmente esperando uma vitória rápida devido à sua enorme superioridade numérica e vantagens tecnológicas, a guerra na Chechênia para a Rússia rapidamente se transformou em um atoleiro brutal que duraria pelos próximos 20 meses. Tornou-se a guerra mais feroz travada na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, e só seria superada em intensidade e escala décadas depois com a invasão da Ucrânia. Milhares de soldados russos foram mortos em combate. Tendo dificuldades para lidar com a resistência chechena, os russos recorreram ao uso massivo de ataques de artilharia e aéreos para arrasar completamente as cidades da Chechênia, incluindo a capital, Grozny. Os russos também recorreram a uma estratégia dupla em solo checheno para lidar com a insurgência chechena em fúria. Eles começaram a abrir o que chamavam de campos de filtragem para separar a população geral dos partidários, que na prática eram campos de concentração. Ao mesmo tempo, também realizavam o que chamavam de operações de limpeza, que envolviam varreduras militares em locais que acreditavam abrigar partidários, frequentemente resultando em represálias coletivas contra comunidades chechenas inteiras, como saques, sequestros, incêndio de casas e execuções sumárias. A estratégia da Rússia na Chechênia foi projetada para intimidar a população até a rendição, mas quase sempre teve exatamente o efeito oposto, e só encorajou uma resistência ainda mais fanática e obstinada. É provável que, ao longo da Primeira Guerra Moderna na Chechênia, mais de 100 mil civis chechenos tenham sido mortos diretamente como resultado das ações militares, o que equivale a cerca de 10% de toda a população chechena na época. Décadas depois, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o governo ucraniano se tornaria o primeiro país do mundo a reconhecer formalmente a guerra da Rússia contra a Chechênia nos anos 1990 como um genocídio do povo checheno. Incapaz de esmagar efetivamente a insurgência chechena, e com o apoio doméstico à guerra desmoronando na frente interna, devido às milhares de baixas entre os soldados, a Rússia acabou se retirando da Chechênia em agosto de 1996 e concordou com um cessar-fogo instável, deixando a Chechênia como um estado independente de fato, mas não reconhecido. O pai de Ramzan Kadyrov, Arkady Kadyrov, foi uma das principais figuras da resistência separatista chechena durante essa primeira guerra. Ele conseguiu ascender ao cargo de Grande Mufti Chechênia, líder em 1995. E ele formou sua própria força de milícia,
tornando-se um dos senhores da guerra mais poderosos da Chechênia. Mas, após o cessar-fogo em 1996, a Chechênia pode até ter conquistado sua independência de fato da Rússia, mas toda a sua sociedade também havia sido devastada pela escala destrutiva da guerra, e quase imediatamente se tornou um estado falido no centro do Cáucaso. Conflitos internos entre vários senhores da guerra na Chechênia após o cessar-fogo tornaram-se algo comum, enquanto o extremismo islâmico radical também começou a encontrar terreno fértil no país devastado, atraindo grandes números de jihadistas estrangeiros para a Chechênia vindos de todo o mundo islâmico. O aumento do número de jihadistas radicais na Chechênia começou a mudar totalmente a natureza do movimento de independência checheno, que deixou de ser um nacionalismo checheno secular para se tornar um movimento de jihad islâmica. Assim como nas guerras russas contra a Chechênia no século XIX, a adoção de um islamismo mais radical pela Chechênia nos anos 1990 também foi vista por muitos como método ideológico para resistir às tentativas da Rússia de reconquistar a Chechênia. Assim, após a Primeira Guerra, em setembro de 1996, a Chechênia foi transformada em um Estado Islâmico radical na Europa, com uma lei islâmica Sharia extremamente rígida que se assemelhava ao sistema do Talibã no Afeganistão, e pena de morte obrigatória para a homossexualidade. Sendo ele próprio um muçulmano muito mais moderado, o grande mufti da Chechênia, Akad Kadyrov, ficou cada vez mais horrorizado com o rumo que a Chechênia independente estava tomando, o que contribuiu para seu crescente desilusão com a causa da independência chechena. Após 3 anos de independência turbulenta, em agosto de 1999, a Rússia iniciou uma segunda invasão em grande escala da Chechênia, justamente na mesma época em que Vladimir Putin ascendia ao poder no Kremlin. Putin prometeu que teria sucesso na Chechênia onde seu antecessor havia falhado, e por isso implementou várias estratégias diferentes. Primeiro, ele impôs um apagão midiático durante a guerra, restringindo os possíveis impactos da Segunda Guerra no apoio popular e, mais importante ainda, Putin estava plenamente ciente das divisões internas que haviam surgido dentro da própria sociedade chechena desta vez. Putin conseguiu convencer Akad Kadyrov e outros senhores da guerra chechenos desiludidos e mais moderados a mudarem de lado desta vez, apoiando a Rússia e abandonando a causa da independência. Atraídos pela perspectiva de esmagar as facções rivais de islamistas radicais na Chechênia e depois serem promovidos à nova classe dominante do território, essa não foi exatamente uma decisão difícil para eles tomarem. Muitos chechenos interpretaram a decisão deles de mudar de lado como colaboração ou traição, enquanto outros aceitaram isso como um compromisso pragmático. Em maio de 2000, após meses de combates brutalmente intensos que mais uma vez deixaram dezenas de milhares de civis chechenos mortos, junto com milhares de soldados de ambos os lados, a Rússia e seus aliados, as milícias chechenas, incluindo os Kadyrov, conseguiram restabelecer o controle russo sobre toda a Chechênia pela primeira vez em quase uma década. E como recompensa por mudar de lado, Akad Kadyrov foi pessoalmente nomeado por Putin para ser o novo líder da Chechênia durante o verão de 2000. Nos anos seguintes, o filho mais novo de Akad, Hamza, foi designado pelo pai para liderar e fortalecer os Kadyrovs como a força de segurança pessoal da família na Chechênia. Os Kadyrovs tinham uma missão importante a cumprir, porque, apesar de a Rússia ter retomado o controle da Chechênia, a insurgência islamista radical persistia nas montanhas remotas e de difícil acesso do território. Putin rapidamente passou a depender de seus fantoches nomeados na Chechênia e da milícia Kadyrov para assumir a liderança na perigosa tarefa de combater a insurgência no território. Em vez de ter que depender de soldados russos para conduzir operações de contra-insurgência na Chechênia, que não falavam o idioma checheno e não entendiam as sensibilidades culturais chechenas islâmicas, o que poderia ter levado aos mesmos ciclos de violência e ao aumento do apoio à insurgência que a Rússia teve dificuldade em lidar durante a Primeira Guerra da Chechênia. Os Kadyrovs eram chechenos que se destacavam no combate à insurgência persistente entre outros chechenos na Chechênia. Em 2001, a Rússia retirou todos os seus soldados restantes da Chechênia e deixou toda a operação de contra-insurgência restante inteiramente a cargo dos Kadyrovs, resolvendo outro dos problemas que a Rússia enfrentou na Primeira Guerra, quando milhares de soldados russos étnicos continuavam sendo mortos ao policiar o território.
o que desmoralizava o público russo e minava cada vez mais o apoio à guerra. Ao transferir todas as operações de contra-insurgência para os Kadyrovs, Putin conseguiu minimizar o custo suportado pelos russos étnicos para manter a ordem na Chechênia, o que aumentou dramaticamente sua própria popularidade política na Rússia ao restaurar o controle russo sobre a Chechênia com um custo mínimo para os próprios russos étnicos. E ele continuou recompensando Arkady Kadyrov por esse serviço valioso ao abrir a torneira dos subsídios financeiros diretamente para ele e seu regime, permitindo ainda que ele gastasse o dinheiro basicamente como quisesse. No entanto, o governo de Arkady Kadyrov na Chechênia, com o apoio da Rússia, acabaria não durando muito, porque em maio de 2004, durante a celebração do Dia da Vitória daquele ano na capital chechena, Grozny, uma bomba plantada sob um estádio pelos insurgentes islamistas radicais restantes explodiu, matando Arkady Kadyrov e seu filho mais velho e presumido herdeiro, além de outras 8 pessoas infelizes. Quase imediatamente depois, o único filho sobrevivente de Arkady, Hamza, foi levado às pressas ao Kremlin, em Moscou, para se encontrar pessoalmente com Putin. Mas havia um problema legal que impedia Hamza de suceder imediatamente seu pai como novo líder da Chechênia. A Constituição chechena, adotada pelo território sob o governo de Arkady, estipulava claramente que o líder da Chechênia precisava ter pelo menos 30 anos de idade. E naquela época, em 2004, Hamza ainda estava a 3 anos de distância e tinha apenas 27 anos. Então, em vez de colocá-lo no poder, Putin moveu as peças que criaram um conselho de regência para o jovem Hamza, que administraria a Chechênia até ele atingir a idade para governar, 3 anos depois. Quando finalmente completou 30 anos em 2007, Ramzan Kadyrov foi formalmente nomeado por Putin como o novo presidente da Chechênia, cargo que ele mantém continuamente até a data de lançamento deste vídeo, iniciando assim a sucessão dinástica e a monarquia de fato na Chechênia, que também persiste até hoje. E imediatamente após assumir o poder total na Chechênia em 2007, Ramzan Kadyrov começou a tomar várias medidas para consolidar permanentemente sua própria autoridade e poder na região, transformando a Chechênia, na prática, em seu próprio Khanato moderno e pessoal. Primeiramente, ele imediatamente começou a incorporar certos elementos da lei islâmica tradicional Sharia na Chechênia, tanto para se adequar aos seus próprios propósitos de propaganda quanto para minar a causa da insurgência islamista radical que ainda fervilhava na Chechênia. Ele imediatamente reintroduziu proibições ao álcool e ao jogo dentro da Chechênia, ordenou que aulas sobre o Alcorão e a Sharia fossem ministradas nas escolas chechenas, e emitiu um decreto determinando que as mulheres na Chechênia deveriam usar lenços na cabeça em público, instruindo os Kadyrovs a agirem como polícia religiosa e a importunar mulheres em público que fossem encontradas sem eles. Embora não fossem tão extremas quanto a rígida lei da Sharia ao estilo talibã que foi implementada na Chechênia no final dos anos 1990, essas novas leis religiosas que Kadyrov introduziu na Chechênia ainda assim violavam diretamente a Constituição explicitamente secular da Rússia. Mas Putin as tolerou por causa do efeito que tiveram no combate à insurgência islâmica na Chechênia. Ao incorporar alguns elementos da lei Sharia na Chechênia, Kadyrov conseguiu minar de forma inteligente o apelo do islamismo radical como uma ideologia de rebelião no território, enquanto os Kadyrovs continuavam a reprimir o que restava da insurgência por meio de violência direcionada e calibrada. Em 2009, a estratégia havia se mostrado amplamente bem-sucedida e a insurgência estava em grande parte suprimida e adormecida, enfraquecida pelo sistema híbrido de Kadyrov na Chechênia, que mesclava cuidadosamente costumes tradicionais e religiosos do território com lealdade ao Kremlin. Com a insurgência na Chechênia amplamente sob controle em 2009, Kadyrov também pôde liberar os Kadyrovs contra seus próprios inimigos políticos e críticos, tanto dentro da Chechênia quanto fora dela, a fim de consolidar ainda mais seu domínio ao não deixar nenhuma alternativa possível a ele. Em novembro de 2006, os Kadyrovs assassinaram um de seus próprios ex-comandantes amotinados em uma rua de Moscou, a apenas 2 quilômetros do Kremlin, enquanto, no mesmo mês, um relatório divulgado pela Human Rights Watch afirmava que o uso de tortura em instalações de detenção oficiais e secretas era tão disseminado e sistemático na Chechênia, e que os desaparecimentos forçados já eram tão comuns e sistemáticos, que constituíam crimes contra a humanidade. Eles alegariam mais tarde que,
Entre 1999 e 2017, um total de cerca de 3.000 pessoas simplesmente desapareceriam na Chechênia após a ascensão da família Kadyrov ao poder. Meses antes desse relatório ser divulgado, uma veterana repórter russa chamada Anna Politkovskaya, que cobriu extensivamente abusos de direitos humanos e tortura na Chechênia, foi misteriosamente encontrada morta a tiros no elevador do prédio onde morava em Moscou, um crime que permanece oficialmente sem solução até hoje. Em 2009, o mais poderoso senhor da guerra rival de Kadyrov na Chechênia, que comandava sua própria milícia separada, chamado Soleiman Amadayel, foi misteriosamente morto a tiros em uma garagem subterrânea em Dubai. Depois disso, 2 cidadãos chechenos foram posteriormente considerados responsáveis por um tribunal dos Emirados Árabes Unidos. No mesmo ano, o ex-segurança de Kadyrov que desertou para a Áustria e se tornou um crítico ferrenho do regime, um checheno chamado Omar Ismailov, também foi morto a tiros por atacantes em Viena. Vários chechenos foram posteriormente considerados culpados pelo assassinato por um tribunal austríaco. E durante a investigação subsequente, houve rumores de que existia uma lista de alvos na Chechênia com cerca de 300 nomes de pessoas que Kadyrov teria ordenado matar. A própria polícia austríaca mais tarde concluiria que o assassinato de Ismailov em Viena provavelmente foi ordenado pelo próprio Kadyrov. Ao eliminar seus rivais políticos e silenciar seus críticos por meio de assassinatos direcionados como esse, Kadyrov conseguiu não deixar nenhuma alternativa possível ao seu próprio governo pessoal na Chechênia para que Putin pudesse substituí-lo. Enquanto sua eliminação constante da insurgência islamista remanescente na Chechênia também o transformou em um ativo extremamente valioso para Putin. Kadyrov e sua milícia Kadyrov conseguiram introduzir estabilidade na Chechênia por meio de uma repressão severa, beirando o totalitarismo, e também adotando elementos de governança islâmica no território, o que manteve a inquieta região do norte do Cáucaso da Rússia estável o suficiente para que o Kremlin pudesse começar a focar em outros objetivos de política externa na Geórgia, na Síria e, especialmente, na Ucrânia. Em troca de manter a paz na Chechênia e conter a longa história de separatismo do território em relação à Rússia, após jurar lealdade pessoal a Putin, Putin permitiu que Kadyrov mantivesse um sistema jurídico de fato separado dentro da Chechênia, concedeu-lhe quase total autonomia para fazer o que quisesse na Chechênia e até mesmo consentiu que Kadyrov mantivesse efetivamente seu próprio exército privado pessoal separado na Chechênia, que permanece quase totalmente independente do restante das Forças Armadas Russas até hoje, e cujos soldados juram lealdade pessoal a Kadyrov, e não à Chechênia ou à Rússia. Kadyrov tornou-se, na prática, um vassalo pessoal de Putin, uma espécie de barão medieval instalado no poder na Chechênia para impor a autoridade do Kremlin. E, mesmo assim, Putin e Kadyrov tornaram-se cada vez mais dependentes um do outro para manterem suas posições. Sem a lealdade inabalável de Kadyrov, Putin correria o risco de a Chechênia voltar à era do separatismo dos anos 1990, que custou caro à Rússia. E sem Putin, Kadyrov simplesmente perderia tudo. Especialmente porque, além de conceder a ele uma ampla autonomia para fazer o que quisesse, Putin passou a encher Kadyrov e seu regime com enormes quantias da riqueza de combustíveis fósseis da Rússia para continuar garantindo sua lealdade. O valor exato dos subsídios federais que o governo central russo fornece à Chechênia a cada ano varia, mas, em 2022, relatos indicam que Moscou está fornecendo cerca de 6,5 bilhões de dólares em subsídios anuais para a Chechênia, conforme declarado pelo próprio Kadyrov em uma publicação em sua conta no Telegram. De acordo com os próprios dados orçamentários do governo russo, esses subsídios representam cerca de 80% dos fundos totais da Chechênia atualmente. E a posição de quase poder absoluto de Kadyrov na Chechênia permitiu que ele desviasse massivamente esses fundos para si mesmo e para sua própria família. Havia estimativas iniciais, antes mesmo de Kadyrov se tornar formalmente o chefe da Chechênia, que acreditavam que ele estava desviando pelo menos 1/3 de todos os fundos federais russos destinados à Chechênia para uso pessoal, e é provável que essa porcentagem só tenha aumentado desde então. Durante anos sob o regime de Kadyrov, a Chechênia era conhecida informalmente dentro da Rússia como o buraco negro financeiro do país,
onde bilhões de dólares em fundos do governo simplesmente desapareciam todos os anos sem deixar rastros. A linha entre o governo checheno e o próprio Ramzan Kadyrov é extremamente tênue, e por isso o desvio de todos esses fundos da Rússia ao longo de décadas provavelmente fez de Kadyrov um dos homens mais ricos do mundo atualmente. E embora a verdadeira dimensão de sua riqueza seja completamente opaca e nada transparente, existem muitos indícios de quão gigantesca ela provavelmente é. Em março de 2017, o rapper russo Timati postou esta imagem em sua conta do Instagram para seus 20 milhões de seguidores, agradecendo a Kadyrov por tê-lo hospedado em um quarto extra a bordo de seu luxuoso jato particular, aparentemente sem perceber que a posse desse jato por Kadyrov não era de conhecimento público. A postagem foi quase imediatamente deletada, mas investigadores rapidamente encontraram outra publicação em sua conta do Instagram que ele havia feito anteriormente, em 2013. Do mesmo jato, que estava geolocalizada no terminal Rhodes Aviation no aeroporto de Londres, um terminal de luxo reservado apenas para os super ricos. As autoridades financeiras dos Estados Unidos observaram o portfólio internacional de propriedades de luxo de Kadyrov, que se estende por Dubai e Moscou, sua coleção de carros de luxo que inclui um Rolls-Royce Cabriolet e um dos 20 Lamborghini Reventon, uma imagem que ele divulgou em 2022 onde pode ser visto usando botas de combate da grife Prada, um zoológico particular repleto de animais exóticos e uma série de festas de aniversário absurdamente luxuosas. Para sua festa de 35 anos em 2011, Kadyrov conseguiu atrair várias celebridades estrangeiras de destaque oferecendo pagamentos não revelados, incluindo Jean-Claude Van Damme, Seal, Vanessa Mai e Hilary Swank, tudo isso transmitido ao vivo pela televisão. Durante a festa, quando um jornalista perguntou a Kadyrov de onde vinha todo o dinheiro para a comemoração, ele simplesmente riu e disse que Deus havia dado a ele. Exibindo e ostentando constantemente seu estilo de vida luxuoso em redes sociais como Instagram e Telegram para seus milhões de seguidores, Kadyrov às vezes é apelidado de o senhor da guerra mais popular das redes sociais. Ele também conseguiu utilizar esses fundos para reconstruir a Chechênia devastada pela guerra à sua própria maneira, com uma nova arquitetura monumental gigantesca típica de ditadores autoritários. Já em 2005, pouco depois da morte de seu pai, Kadyrov se gabou de que um dia construiria a maior mesquita da Europa na Chechênia, o que acabou sendo realizado muitos anos depois, em 2019, na pequena cidade chechena de Chali. Oficialmente chamada de Mesquita Orgulho dos Muçulmanos, ela pode acomodar mais de 30 mil fiéis em seu interior e outros 70 mil nos arredores, o que de fato a torna a maior mesquita da Europa atualmente, a maior que pode ser encontrada fora da Ásia ou da África, além de ter ajudado ainda mais a consolidar a legitimidade e o legado de Kadyrov na Chechênia ao retratá-lo como defensor da fé islâmica na Rússia. Kadyrov também conseguiu utilizar os fundos do governo russo para pagar os salários, equipamentos e manutenção de seu exército privado, os Kadyrov, o que Putin também tem tolerado porque Kadyrov tem cada vez mais terceirizado os Kadyrov para servirem como soldados contratados e assassinos para os objetivos pessoais de Putin, que pode usá-los com um certo grau de plausível negação. Alguns soldados dos Kadyrov foram enviados pelos russos durante as invasões da Geórgia em 2008 e da Crimeia em 2014, enquanto o assassinato de maior destaque que pode envolver os Kadyrov ocorreu em 2015. E esse caso envolveu um dos opositores políticos de Putin, e não de Kadyrov. Boris Nemtsov era um importante político de oposição na Rússia, provavelmente o mais proeminente e vocal crítico do governo de Putin no país. Ele cobriu extensivamente a corrupção e o desvio de verbas do governo antes dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, na Rússia, em 2014, e começou a divulgar o envolvimento político e militar da Rússia na Ucrânia com a anexação da Crimeia e o início da guerra no Donbas. No início de 2015, Nemtsov estava ocupado trabalhando em um relatório para provar que soldados russos estavam participando direta e ativamente da guerra no Donbas, no leste da Ucrânia, sob ordens do próprio Putin, algo que, na época, o Kremlin negava ativamente. Horas depois de fazer um discurso em Moscou pedindo ao público russo que saísse às ruas e marchasse em protesto contra o apoio da Rússia à guerra no Donbas, Nemtsov estava atravessando uma ponte com sua namorada, já tarde da noite, a poucos passos do próprio Kremlin,
quando 7 ou 8 tiros de pistola foram disparados por um assassino desconhecido, matando-o instantaneamente. 3 anos depois, 5 homens nascidos na Chechênia foram considerados culpados por um tribunal em Moscou por aceitarem dinheiro para assassinar Nemtsov, mas a identidade e o paradeiro de quem supostamente contratou os homens para o assassinato nunca foram oficialmente ou publicamente revelados, o que levou a uma ampla especulação de que teria sido o próprio Kadyrov, possivelmente sob a direção de Putin, o verdadeiro responsável, a fim de dar ao próprio Putin uma aura de plausível negação sobre o assassinato de seu maior opositor político. Apesar desse possível serviço prestado a Putin, Kadyrov conseguiu ainda mais solidificar sua própria autonomia e o poder dos Kadyrovs na Chechênia em 2015, quando ordenou que os Kadyrovs abrissem fogo contra quaisquer tropas federais russas que fossem encontradas na Chechênia sem sua permissão prévia e explícita. Com essa ordem em vigor após 2015 e sem qualquer reação da Rússia contra ela, Kadyrov efetivamente expulsou permanentemente as tropas russas da Chechênia e garantiu o monopólio do uso da força dentro de seu território, o que também o estabeleceu, na prática, como líder de um regime totalmente independente na Chechênia, apenas vagamente conectado ao restante da Rússia por meio de uma união pessoal com o próprio Putin. Após 2015, com a insurgência completamente esmagada na Chechênia, a maioria de seus principais opositores políticos e críticos silenciados, e com o monopólio da força dentro da Chechênia garantido pela remoção das tropas federais russas e pela presença de seu próprio exército privado que lhe jurava lealdade pessoal, além de um fluxo contínuo de dinheiro federal russo enchendo seus cofres para manter sua fidelidade, e ao terceirizar seu exército privado como uma extensão do Kremlin, com plausível negação, Kadyrov finalmente havia alcançado o auge de seu poder dentro da Chechênia, o que lhe permitiu começar a agir de forma ainda mais ousada do que nunca. Em 2016, após afirmar ter vencido sua reeleição na Chechênia com mais de 98% dos votos, Kadyrov compareceu de forma extravagante à sua própria celebração de vitória vestindo uma armadura corporal chechena histórica do período medieval, completa, com uma longa espada presa à cintura e uma lança na mão, como se fosse um senhor feudal que tivesse saído diretamente da Idade Média. Depois disso, Kadyrov e seu regime na Chechênia começaram a ganhar rapidamente atenção e notoriedade internacional a partir de abril de 2017, quando um jornal de oposição em língua russa divulgou o primeiro relatório de que os Kadyrovs haviam começado a realizar um pogrom sem precedentes dentro da Chechênia, tendo como alvo a comunidade LGBT do território. Citando fontes anônimas dentro dos serviços especiais chechenos, o relatório alegou que mais de 100 homens gays na Chechênia haviam sido sequestrados à força, detidos em prisões secretas e torturados pelos Kadyrovs, enquanto pelo menos 3 das vítimas haviam sido mortas em execuções extrajudiciais. Os jornalistas que primeiro relataram a história posteriormente se esconderam para se proteger, enquanto um relatório posterior do Conselho da Europa, divulgado em 2021, descreveu os eventos como, entre aspas, o exemplo mais flagrante de violência contra pessoas LGBT na Europa que ocorreu em décadas. Fim da citação. Quando questionado sobre a forte perseguição à comunidade LGBT na Chechênia, em julho de 2017, durante uma entrevista à HBO, Kadyrov respondeu infamemente que tais perseguições não estavam acontecendo porque, segundo ele, pessoas gays simplesmente não existiam na Chechênia. Em seguida, ele acrescentou que, se alguém fosse gay na Chechênia, seria morto pela própria família antes que o regime dele tivesse a oportunidade de persegui-lo e colocá-lo na prisão. Naturalmente, esses comentários e as acusações atribuídas ao seu regime de graves violações dos direitos humanos atraíram uma enorme onda de indignação internacional contra Kadyrov e levaram a um aumento dramático das sanções internacionais impostas a ele. O Reino Unido começou a sancioná-lo em 2014 devido ao seu apoio ao esforço de guerra russo no leste da Ucrânia, e depois os Estados Unidos começaram a sancioná-lo em dezembro de 2017 por seu envolvimento na repressão, tortura e assassinato da comunidade LGBT da Chechênia, além de seus opositores políticos e críticos, enquanto as políticas e ações de seu regime continuavam a envergonhar o Kremlin internacionalmente, forçando vários altos funcionários russos a defenderem publicamente as negativas de Kadyrov sobre as perseguições anti-gays sequer estarem acontecendo, em vez de correr o risco de jogá-lo aos leões e desencadear novamente o caos e a instabilidade dos anos 1990 na Chechênia. E então veio a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia no início de 2022, o que só serviu para turbinar ainda mais a autonomia de Kadyrov na Chechênia e sua relação quase de vassalagem com Putin. Descrevendo-se abertamente como soldado de Putin, Kadyrov apoiou a invasão russa da Ucrânia com suas típicas demonstrações de bravata nas redes sociais.
Nesse ponto, com seu próprio exército particular, os Kadyroves, que se acredita contar com 70 mil homens bem armados diretamente pelo Kremlin, Kadyrov imediatamente declarou que seu exército também estava atacando a Ucrânia. Supostamente, logo no início da invasão, o Kremlin teria incumbido os Kadyrovs, com sua vasta experiência em assassinatos no exterior, de infiltrar a capital ucraniana, Kyiv, e matar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Eles falharam nessa tarefa inicial e, em seguida, foram convertidos em tropas de retaguarda, barreira e ocupação. Com sua vasta e brutal experiência em contra-insurgência na Chechênia, acumulada ao longo de décadas, os Kadyrovs passaram a ser responsáveis por reprimir a resistência partisana ucraniana nos territórios da Ucrânia ocupados pela Rússia, atrás das linhas de frente, além de também serem encarregados de policiar a retaguarda das linhas de frente para punir severamente qualquer soldado russo desertor. Soldados russos que desertam da linha de frente têm o azar de cruzar com os Kadyrovs podem ser submetidos a espancamentos, tortura e até execuções sumárias, um legado dos combates brutais entre russos e chechenos nos anos 1990 que permite aos Kadyrovs cumprir essa tarefa com pouquíssimos escrúpulos, ajudando a incutir um medo profundo nos soldados russos sobre o que pode lhes acontecer caso decidam abandonar seus postos. Apesar disso, os Kadyrovs, e o próprio Kadyrov, costumam se gabar de suas supostas vitórias nas linhas de frente na Ucrânia nas redes sociais, o que levou os ucranianos a apelidá-los de guerreiros do TikTok de Putin. Em pelo menos 2 ocasiões distintas durante os estágios iniciais da invasão da Ucrânia, o próprio Kadyrov afirmou estar presente na Ucrânia junto com seus soldados, lutando bravamente na linha de frente, mas ambas as afirmações foram desmentidas por uma reportagem do The Telegraph. Em um dos casos, Kadyrov postou uma foto em sua conta no Telegram alegando que estava presente em Mariupol durante a batalha pelo controle da cidade. Mas a marca do posto de gasolina mostrada ao fundo da foto, Pulsar, que pertence à empresa petrolífera russa Rosneft, nunca operou na Ucrânia. Desde então, Kadyrov tem tentado cada vez mais justificar a participação da Chechênia na invasão da Ucrânia, chamando-a de uma jihad para os muçulmanos da Rússia travada contra o Ocidente, curiosamente espelhando a própria propaganda da Igreja Ortodoxa Russa, que também retrata de forma consistente a invasão da Ucrânia como uma cruzada travada pelos russos ortodoxos cristãos contra o Ocidente hostil. Kadyrov também tem sido frequentemente um dos mais ferrenhos e radicais defensores da linha dura na Rússia em relação à guerra. Em setembro de 2022, furioso com a retirada humilhante da Rússia de Zium, no norte, diante dos contra-ataques ucranianos, Kadyrov pediu abertamente que fosse declarado estado de sítio e mobilização militar em larga escala em toda a Rússia. Mas então, apenas 12 dias depois de fazer esses comentários, quando a Rússia anunciou uma mobilização militar parcial, Kadyrov acabou dizendo que essas ordens de mobilização na verdade não seriam implementadas na Chechênia. Um mês depois, em outubro de 2022, após os russos perderem o controle sobre a cidade ucraniana de Lima, Kadyrov pediu abertamente que a Rússia utilizasse uma arma nuclear tática na Ucrânia para reverter suas perdas. E então, alguns dias depois, ele declarou que estava enviando seus próprios 3 filhos menores de idade, que na época tinham 14, 15 e 16 anos, como soldados crianças para a linha de frente na Ucrânia, o que foi, surpreendentemente da parte dele, uma admissão aberta de um crime de guerra reconhecido internacionalmente. Em maio de 2024, Kadyrov afirmou que havia enviado um total de 43.500 de seus próprios soldados para a guerra na Ucrânia, consolidando ainda mais seu compromisso pessoal com Putin. Mas os limites da autonomia quase total de Kadyrov na Chechênia logo seriam testados como nunca antes. Em dezembro de 2024, o voo 8.243 da Azerbaijan Airlines era um voo regular de passageiros entre Baku, no Azerbaijão, e Grozny, capital da Chechênia, transportando 67 passageiros e tripulantes a bordo no dia 25 de dezembro. Quando o voo se aproximava do pouso em Grozny, já sobre o espaço aéreo checheno, o avião foi gravemente danificado por aquilo que oficialmente só foi descrito como objetos externos que penetraram sua estrutura, sendo amplamente acreditado fora das fontes russas que se tratava de um míssil terra-ar disparado por russos ou chechenos. Provavelmente querendo encobrir o acidente e forçando uma queda dentro da Rússia, onde poderiam controlar a situação, o voo foi impedido de pousar em qualquer lugar do território russo, o que obrigou os pilotos a desviar heroicamente a aeronave por todo o Mar Cáspio até o Cazaquistão, onde acabou caindo pouco antes do aeroporto internacional da cidade de Aktau, matando 38 pessoas a bordo, incluindo ambos os pilotos, mas deixando 29 sobreviventes testemunhas oculares. Todo o incidente testou os limites até onde Putin iria para defender o regime de Kadyrov e sua autonomia na Chechênia como nunca antes.
As autoridades do Azerbaijão, compreensivelmente, queriam responsabilizar alguém pelo desastre e, quase imediatamente, concluíram que foi realmente um míssil terra-ar russo que derrubou o avião. Isso colocou Putin em um dilema diplomático incrível. Por um lado, ele poderia assumir a responsabilidade pelo desastre, repreender severamente Kadyrov e apaziguar o Azerbaijão, um importante país pós-soviético, correndo o risco de reacender as chamas do separatismo na Chechênia em um momento crítico durante a guerra na Ucrânia. Ou, por outro lado, ele poderia acobertar Kadyrov e manter sua lealdade inabalável, arriscando prejudicar as relações exteriores da Rússia com o Azerbaijão. Putin acabou optando por seguir o segundo caminho e pediu desculpas ao presidente do Azerbaijão pelo incidente, mas sem assumir qualquer responsabilidade ou oferecer qualquer punição, o que enfureceu o presidente azeri a ponto de ele acusar abertamente a Rússia de tentar encobrir o acidente, acompanhado de exigências por uma admissão completa de culpa, punição para os soldados responsáveis e compensação total às vítimas e suas famílias. Nada disso, até a data de produção deste vídeo, jamais foi fornecido nem por Kadyrov nem por Putin. Putin preferiu relações tensas com o Azerbaijão a relações tensas com Kadyrov, um testemunho de quão influente e poderoso Kadyrov realmente se tornou na Chechênia desde o início da guerra na Ucrânia. Na primavera de 2024, o regime de Kadyrov na Chechênia voltou a atrair atenção internacional ao proibir toda música no território que fosse mais lenta que 80 batidas por minuto ou mais rápida que 116 batidas por minuto, com o objetivo declarado de eliminar toda a música ocidental na Chechênia. As novas leis tornaram praticamente toda a música de balada, como techno, house e dubstep, ilegal de ser tocada em público na Chechênia, somando-se à lista de outras restrições legais rigorosas na Chechênia que são diferentes do restante da Rússia. Kadyrov também passou anos como governante da Chechênia, posicionando cuidadosamente membros de sua própria família em outros cargos de poder e solidificando sua própria sucessão futura, com o objetivo de manter sua dinastia familiar no poder na Chechênia. O número exato de filhos que Kadyrov tem atualmente é motivo de alguma controvérsia, assim como o número de esposas que ele possui. Alguns relatos afirmam que Kadyrov tem 10 filhos atualmente, enquanto outras fontes dizem que são 12, e ainda há fontes que afirmam que o número chega a 14. O próprio Kadyrov sugeriu recentemente, em julho de 2023, que tem 14 filhos, após os Estados Unidos imporem uma nova série de sanções contra ele, sua esposa conhecida e suas 2 filhas mais velhas. Depois disso, ele se gabou dizendo que ainda tinha outros 12 filhos não sancionados. Muitos dos filhos de Kadyrov foram colocados em cargos importantes de poder na Chechênia. Das 23 principais posições dentro do governo checheno atualmente, 6 são ocupadas pelos próprios filhos de Kadyrov ou por seus cônjuges, enquanto 5 são ocupadas por parentes mais distantes da família. Enquanto isso, os 3 filhos que ele afirmou ter enviado para a guerra na Ucrânia em 2022 chamaram mais atenção como seus possíveis sucessores dinásticos no futuro. O nível extremo de propaganda que tem cercado esses 3 garotos vindos da Chechênia é uma continuação do culto de personalidade dominante que envolve o pai deles no território há décadas. Todos os 3 meninos, Akad, Ali e Ada, foram promovidos no clube de lutas de MMA da Chechênia durante anos, desde que tinham apenas 8 anos de idade, com suas lutas transmitidas ao vivo por toda a Rússia, apesar do fato de que lutas de contato total entre crianças são ilegais na Rússia. Kadyrov conseguiu usar sua posição para proporcionar aos filhos sessões particulares de treinamento de MMA com lutadores reais do UFC, e eles frequentemente foram destaque em lutas na Chechênia que são amplamente consideradas como tendo resultados previamente determinados. Com apenas 6 anos de idade, Kadyrov afirmou de forma bastante exagerada que seu filho, Ada, havia se tornado o Afish mais jovem da história da Rússia. Afish, que significa alguém que memorizou completamente todo o Alcorão de cor. Em outubro de 2022, logo após afirmar ter enviado os 3 filhos para a guerra na Ucrânia, Kadyrov postou um vídeo em sua conta no Telegram que supostamente mostrava os 3 rapazes entregando a ele 3 soldados ucranianos capturados, que ele, de maneira bastante exagerada, afirmou terem sido capturados pelos menores de idade durante uma operação especial, quando tinham apenas 14, 15 e 16 anos. Desde então, os meninos têm aparecido com frequência nos vídeos de propaganda de Kadyrov, atirando com armas e lançadores de foguetes, com Kadyrov se gabando de que eles foram treinados para o combate desde os primeiros dias de vida. Em novembro de 2023, foi divulgado um vídeo de seu filho Ada, então com 15 anos, que foi declarado o Afish mais jovem da história da Rússia aos 6 anos de idade, espancando um prisioneiro russo que supostamente teria queimado um Alcorão.
Quando Kadyrov foi posteriormente questionado por um repórter em uma coletiva de imprensa se iria punir o filho pelo vídeo, Kadyrov respondeu que não havia motivo algum para puni-lo, e que teria sido ainda melhor se seu filho simplesmente tivesse matado o prisioneiro. Dias depois que esse vídeo foi divulgado, Kadyrov promoveu o jovem Ada, de 15 anos, ao cargo de chefe de sua própria equipe de segurança, e depois afirmou que ele havia até superado as forças especiais russas em uma competição de tiro, o que levou a rumores de que o jovem Ada estava sendo preparado por Kadyrov para se tornar seu eventual sucessor na Chechênia, já que o próprio Kadyrov também havia sido chefe da equipe de segurança de seu pai antes de sucedê-lo. Reforçando ainda mais a sucessão dinástica do culto à personalidade em torno da família Kadyrov na Chechênia, a Constituição chechena foi emendada em fevereiro de 2023 para conceder a Kadyrov seu novo título, o Pai do Povo, um título que seu próprio pai, Akal Kadyrov, havia recebido póstumamente após seu assassinato em 2004. A redação da emenda também esclareceu que o título de Pai do Povo se estenderia a todos os futuros líderes da Chechênia, provavelmente dando a entender que o título será hereditário e, algum dia, será passado para um dos filhos de Kadyrov que o suceder. Apesar disso, Adam Kadyrov tem hoje, na data de produção deste vídeo, apenas 17 anos, enquanto o filho mais velho de Kadyrov, Akad Jr., tem apenas 19 anos. De acordo com a Constituição chechena, qualquer futuro líder da Chechênia ainda deve ter pelo menos 30 anos de idade, um problema que também surgiu depois que o pai de Kadyrov foi assassinado em 2004, numa época em que ele tinha apenas 27 anos. O próprio Kadyrov ainda é relativamente jovem, com apenas 48 anos, mas há rumores constantes de que ele está com problemas de saúde, o que pode levar ao risco de uma possível crise de sucessão entre seus filhos e outros potenciais rivais na Chechênia, caso ele venha a falecer prematuramente. A lealdade do próprio Kadyrov também está, em última instância, atrelada pessoalmente a Putin, e não à Rússia de forma mais ampla. Se Putin for removido do poder no Kremlin por qualquer motivo, e Kadyrov ou um de seus filhos continuar no comando da Chechênia, não há como prever o que pode acontecer em seguida. Ele, Kadyrov ou seus sucessores, poderiam tentar usar sua autonomia e suas dezenas de milhares de soldados pessoais para reafirmar novamente a independência total da Chechênia. Ou, sem os generosos subsídios financeiros da Rússia que têm sido fornecidos por Putin, eles podem se ver em uma situação em que não conseguem mais pagar os salários de seus soldados, e assim os soldados podem acabar se revoltando contra a família que muitos chechenos ainda veem como colaboradora ou marionete da Rússia, jogando a Chechênia de volta a uma nova era de caos imprevisível nas fronteiras da Rússia, como aconteceu novamente durante os anos 1990. Não importa o que aconteça, a dinâmica frágil entre a Chechênia e a Rússia, que existe apenas por causa da relação pessoal entre Kadyrov e Putin, provavelmente tomará um rumo radical assim que um deles eventualmente sair do poder ou morrer. Mas até lá, a Chechênia provavelmente continuará sendo um formidável e totalitário estado dinástico dentro de um estado, dentro da Rússia, baseado no culto à personalidade da família Kadyrov, quase totalmente autônomo e separado, conectado ao restante da Rússia apenas por um fio através da relação de vassalo e senhor entre Kadyrov e Putin, em tudo, exceto no nome, permanecendo como a Coreia do Norte da Europa moderna.